Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essa que a gente vai ouvir hoje com um convidado para lá de especial. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero lembrar você de inscrever-se em nosso canal. Inscreva-se no canal, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E lembrando, no dia 29 de julho, a nossa imperdível Festa dos Veteranos na Escola Superior de Bombeiros. Procure os B5 das suas unidades, adquire seu ingresso, compareçam. Vocês têm uma oportunidade maravilhosa de rever os amigos, contar histórias e confraternizarmos com todos os veteranos do Corpo de Bombeiros. E eu disse que o nosso convidado era para lá de especial, porque esse episódio será exibido com certeza na Semana do Corpo de Bombeiros, que a gente celebra mais um aniversário, no dia 3 de julho, segunda-feira, e melhor do que ninguém, não poderia ser outra pessoa que não, o nosso comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Jefferson de Mello. Mello, muito obrigado, eu sei que seus afazeres são muitos, você dedicar um tempo aqui ao podcast da Fundabom, muito obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo ao nosso 193 BombaCast. Pavão, eu que agradeço, você sabe que nós somos irmãos e é um prazer enorme participar aqui da Fundabom, nessa entrevista. Eu estava até meio triste, porque eu achei que eu nunca ia ser convidado. A gente estava aguardando um momento especial, pô. Chegou esse dia e eu realmente estou muito feliz. Muito obrigado. Poxa, que bom, Mello. A gente realmente resolveu. Eu falei, não, quando a gente chamar o comandante do bombeiro tem que ser um negócio significativo. Vamos chamar no aniversário do bombeiro. Perfeito. Mello, olha, a gente se conhece há tantos anos, né? A gente é contemporâneo de academia, trabalhamos no bombeiro a vida inteira. Sei que você tem uma vida profissional extremamente rica e interessante. Eu queria que você começasse esse bate-papo nosso contando como é que foi seu ingresso na Polícia Militar. O que deu na sua cabeça de você ser policial militar e bombeiro como você é hoje? Bom, lá nos anos de 1988, foi quando eu decidi entrar na Polícia Militar. E antes de entrar na Polícia Militar, eu já tinha um sonho de entrar para o Corpo de Bombeiros. Mas como é assim até hoje, para a gente poder fazer parte do Corpo de Bombeiros, tem que ser através da Polícia Militar. E naquele ano de 88, eu me inscrevi na polícia, como todo jovem, né, cheio de pensamentos, de ideais, de objetivos. Fiz todos os testes que a polícia cobra até hoje, testes que são muito concorridos, difíceis, e passei. Depois que nós passamos nos testes, ficamos aguardando a então sonhada convocação. E naquela época, ainda em 1988, começaram a passar alguns meses e essa convocação não chegava. E numa sexta-feira, eu não me recordo o dia, eu já entrando quase que em desespero, digamos assim, me deu uns 5 minutos e eu fui até o nosso centro administrativo, o nosso panelão, né, como conhecido. E cheguei lá, era civil, falou, ó, eu fiz todas as provas e não estou sendo chamado, né? Tá demorando. Demorou meses aí. Demorou meses, né? Acho que uns 3 meses na época, se eu não me engano. E o sentinela falou, ó, vai se eu não me engano, era o primeiro andar. Sobe lá no primeiro andar. Nem tranquilo, me tratou muito bem, mandou eu ir no primeiro andar. Chegou no primeiro andar, o primeiro militar que eu encontrei lá, não sabia com quem falar. Contei a minha situação, ó, fiz todos os testes, passei, tá demorando para ser chamado, queria saber se tem algum problema. Ó, você fala com o sargento fulano de tal, ali na sala tal. Fui até a sala que me orientaram, tinha um sargento sentado numa mesa, escrevendo, nem olhou direito muito bem para minha cara, perguntou o que eu queria. Aí eu contei a mesma história, né? Falei, fiz os testes, estou aguardando, tá demorando. Aí ele educadamente me explicou que eles estavam esperando formar uma grande turma, reunir uma grande turma de alunos para poder iniciar uma escola na escola de Pirituba, nossa escola de soldado lá em Pirituba. Por isso que estava demorando. Mas já que eu estava ali, ele perguntou, segunda-feira, era uma sexta, né? Segunda-feira vai começar uma escola em Mogi das Cruzes. E eu morava na Vila Formosa, ali na Zona Leste. Segunda-feira começa uma escola em Mogi das Cruzes. Você quer ir para essa escola? Eu falei, eu quero. Aí ele demorou um minutinho ali, fez um ofício para mim e falou, ó, segunda-feira você apresenta lá, 7 horas da manhã. Que era no 17º Batalhão de Polícia Militar, que é até hoje lá o 17º em Mogi. Fui para lá, me apresentei e me direcionaram para uma escola municipal que ficava no bairro do Cocuera, que essa escola, nós alunos, soldados, transformamos ela em um quartel.
Caramba. E História, assim, Melão. foi. Ficamos lá, nós éramos não era uma escola muito grande, era uma escola de 120 alunos. E o ano de 1988 havia uma promessa do governo que iria reforçar o policiamento na capital. Então todas as escolas, naquele ano tiveram muitas escolas descentralizadas e todos que se formaram naquele ano seriam direcionados para o policiamento, e a minha escola, que era no 17º, já estava... Ia ficar lá na região mesmo. Não. Não, ia ser distribuído. Ela ia toda a minha escola, os 120, ia para a Zona Sul, de São Paulo, que era uma das áreas mais complicadas, carentes, com relação à criminalidade. E como eu queria ir para o Corpo de Bombeiros, eu falei, eu preciso ver qual que é a minha opção, né? Conversando, falou, só os 3 primeiros da escola vão poder escolher. E aí foi bem interessante, porque nós passamos a escola, eram 3 pelotões. E quando chegou na última semana da escola, ninguém sabia quem era o primeiro, o segundo e o terceiro. E eles falaram que tinha um de cada pelotão que ia ser o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí colocaram a escola toda em forma. E começaram a chamar 120, fulano de tal. Pô, isso é tortura, do fim pro começo? Do fim pro começo. Até que chegou nos 3 primeiros. E até ali eu não tinha sido chamado. Aí chamou o terceiro. Cada um era de um pelotão, né? Engraçado. Então ficou uma torcida, virou uma rivalidade, né? Não só entre os alunos, como os sargentos. Os sargentos e os tenentes. Né? Aí chamou o terceiro, era do outro pelotão. Aí depois ficou aquela, segundo e primeiro. O segundo era até um oriental, era um japonês. Aí chamou o segundo e chamou o japonês, né? Aí nessa hora nem chamou mais o primeiro, né? O pessoal do meu pelotão pegou e já começou a me jogar pro alto e tal. Então foi uma festa que história bacana, bastante interessante. E eu tive até um problema, porque como eu era primeiro colocado, eles queriam me segurar lá, no policiamento no 17º batalhão. Eu falei, não, eu moro na Vila Formosa. Quero ser bombeiro. Pô. Eu quero ser bombeiro. Aí piorou, né? O capitão não queria deixar eu vim por 2 motivos, né? Primeiro que eles queriam me segurar lá no... E segundo que era pro bombeiro. E segundo porque ia pro bombeiro. Mas aí, na época, deu tudo certo. Eu vim pro primeiro GI e fui trabalhar na Consolação, naquele ano ainda. E aí, logo em seguida, né, em 80, prestei o concurso na academia. Então eu estudava para a escola de soldado para não ir para poder vir para o bombeiro e estudava para academia para poder ir para academia, tudo no mesmo ano. E graças a Deus deu tudo certo. E aí em 89, no início, já entrei para academia. Caramba, que ano intenso, hein, Melão? Foi louco. E você chegou então correndo a prontidão, você falou da Consolação. Da Consolação. Eu cheguei a fazer o curso, que na época tinha outro nome, né? O curso de bombeiros para soldado. Que era Bozoref, né? Tinha outro nome. Era outro nome ainda antes desse, que era lá no antigo CIAF, que era lá na academia. Isso. Eu cheguei a fazer o curso lá, curso para adaptação, né? Adaptação do soldado ao serviço de bombeiro, mas trabalhei muito pouco na prontidão e logo em seguida já fui para academia. E você chegou lá em 1989. 89, foi então que no final de 89... nós estávamos lá. Eu estava indo para o 2º ano. Você estava indo para o 2º ano, que veio a notícia que teria o 4º ano. Recebemos juntos essa notícia. Então, você lembra disso, que a turma de 89 não fez 4º ano, a sua turma, que estava indo para o 2º, teve o curso comprimido. Fizemos 3 anos e 4 meses. Se formaram em abril de 91. Exato. E a minha fez 3 anos e 8 meses, se formamos em agosto de 92. E o 4º ano, a sua turma teve várias especialidades e a minha turma só teve um pelotão. Eram 6 pelotões na academia, teve só um pelotão de bombeiro e 5 de policiamento. Então o que acontece? Todos aqueles que queriam ir para as outras especialidades que não abriram, resolveram que queriam ir para o bombeiro. Aí então o que acontece? Do 3º para o 4º ano, teve aquelas provas físicas, foi uma briga enorme para tirar 33 alunos que iriam fazer o 4º ano no bombeiro. E aí eu tive a felicidade de novo de passar, né, na concorrência interna, e aí fiz o 4º ano todinho no bombeiro.
Nós vivemos um momento muito especial, né, Melo? Porque isso aconteceu ao longo da história várias vezes. A gente entrevistou pessoal bastante antigo aqui, né? Muitos tiveram essa oportunidade de saírem da academia e virem até coronel, né? Mas Sim. a nossa época teve essa, novamente, né? De tempos em tempos isso acontece. Tivemos essa, eu diria, bênção, né? De Sim. fazer a carreira toda. De sair da academia, vir bombeiro e fazer a carreira inteira como você fez. Então, aí eu cheguei no bombeiro, com nós, né? Já aspirante, com o CBO, né? Sim. Com o CBO. É verdade. Então, eu fiz uma parte ainda do CBO. Eu fiz uma parte na academia, mas as minhas aulas eram aqui na Central, né? Porque é o antigo SEIB, né? Centro de Ensino e Instrução de Bombeiro, era aqui Era aqui na no Praça da segundo andar, né? No prédio ao lado. Aqui. E aí, depois que eu me formei em agosto, eu continuei até dezembro fazendo só as matérias de bombeiro que faltava para completar o CBO. E aí, 24 de dezembro de 92, eu aspirante formado com o CBO, tirando o primeiro área, 24 de dezembro, né? Véspera de Natal. Véspera de Natal. Tirando já lá em Santo Amaro, eu me recordo, tirando um serviço já formado como aspirante. Que maravilha. Então foi bastante interessante. Dali para frente eu fui classificado no segundo grupamento. O primeiro unidade operacional foi o segundo, né? Foi o segundo grupamento e trabalhei lá por 7 anos. Então foi uma unidade que tenho muito carinho, eu aprendi muito. Errei muito, errei na hora certa e aprendi bastante, graças a todo o efetivo que tem lá. O segundo GB é uma unidade de referência, de ensino, né? Como todas aqui da capital, principalmente, as que eu trabalhei. E fui muito feliz, graças a Deus. Do segundo você foi pro terceiro? Não, do segundo acontece o seguinte, teve o ano de final de 99 para 2000, nós estávamos, o estado todo estava com um problema de edifícios abandonados. E o governo ele ia pegar esses edifícios que teoricamente estavam abandonados, sem uso, e ia dar outra finalidade. E nós tínhamos 2 obras aqui interrompidas, que era a nossa manutenção na Marginal e a ESB. Então, qual foi a escola? Em primeiro lugar, a manutenção. Abre o posto, vamos abrir um posto na manutenção para dizer que tem bombeiro lá. Então, foi aberto o posto Parque Novo Mundo, no canteiro de obras dos operários. Lá no cantinho. Lá no canto que você conhece. E aí depois foi providenciado gradativamente uma mudança da nossa manutenção, que era no Glicério, né, para lá o Parque Novo Mundo. E a escola de bombeiro falou assim, vamos mudar do jeito que tá o centro de ensino e instrução aqui da Sé para lá. Então levaram toda a estrutura para lá, teve um problema sério, porque a administração não queria ir, o efetivo administrativo. Porque o pessoal trabalhava na Praça da Sé, daqui a outro dia vai trabalhar em Franco da Rocha. Naquela época, né, Naquela época, sem estrutura. Aí então o acordo foi o seguinte, eles chegariam cedo aqui, o efetivo administrativo chegaria cedo aqui na Praça da Sé, o ônibus levaria para Franco da Rocha, e o expediente se encerraria às 4h30, para que eles estivessem às 18 horas aqui, teoricamente para que a vida deles não mudasse de rotina. E iria ser levado uma escola de soldado para lá, foi a escola famosa em que o então Tenente Harrison, na época, hoje Coronel da Reserva, foi caminhando de Pirituba até Franco da Rocha. Ele, o Lobinho, o Wilson, quem mais? O Wilson da semana foi ao ar, ele contou todo o pessoal que participou dessa marcha aí. E aí, você estava também? Não marchei. Eu estava sendo transferido, foi daí, voltando à sua pergunta, na época precisava levar tenentes para a ESB, e como tinha uma política na época, que quem tivesse mais de 4 anos de unidade ia ser transferido, aí eu fui convidado para ir para a ESB e eu fui. Então eu cheguei junto com essa escola. 99 para 2000, finalzinho de 99. Então foi a primeira escola de soldado que chegou lá e nós chegamos juntos. Chegamos juntos e foi a escola junto com toda aquela obra que foi, né, acelerando. Na verdade foi desbravaram, né, Melo? Porque, né, como você mesmo falou, aquilo estava abandonado, mato crescido, e transformar aquilo numa escola foi um desafio, né? Não tinha nada. Tinha o prédio amarelo. O primeiro prédio a ser concluído foi o amarelo. Quem conhece a escola, os prédios se dividem em cores. Nós tínhamos o prédio amarelo, que hoje é o prédio da administração, e tinha o canteiro de obras. Então o canteiro de obras que era no centro do pátio lá, que está gramado hoje, era o nosso refeitório, porque não tinha refeitório. E todos os prédios estavam em pé, só que não tinham janela. Tinha esqueleto, né? Tinha esqueleto, né? Então foi um ano... E eu trabalhei lá os 2 anos,
mínimo necessário e depois pedi para voltar para o campo operacional. Foi aí que eu fui para o 3º GB, fiquei lá até ser promovido, fui muito feliz também, na área Zona Leste, que eu conheço bem, aconteceram muitas coisas, depois fui promovido a capitão, fui para o 4º GB, 4º grupamento, fiquei na Zona Sul, todo o período de capitão eu fiquei na Guarapiranga. Aí surgiu a oportunidade de eu vir para mais próximo, para o 1º grupamento, com a promoção do... Na realidade foi a promoção do capitão Garçom na época, que era do 2º, a major. Aí o capitão Correia foi para o 2º, abriu a vaga no 1º e eu fui para o 1º GB. Foi a época que a gente trabalhou junto lá, né? Foi essa época? Sim, foi essa época, como capitão. Aí eu fui promovido a major, voltei para o 4º GB, fiquei os 4 anos como major no 4º GB, fui promovido a tenente-coronel. Fui para o 5º GB em Guarulhos e fiquei aguardando a promoção a coronel. Se por acaso eu não tivesse sido promovido, eu teria ido para a reserva. Mas aí Não tinha como você não ser promovido. Deus me iluminou e fui promovido e estamos nessa briga até hoje. Você fez uma síntese rápida aí da sua carreira, mas claro que a sua carreira a gente conhece bem, né? Ela é entremeada por muitas histórias muito interessantes, né? Eu me lembro de algumas, eu vou puxando algumas aqui, né? Se eu pular alguma aí, você retoma aí. Mas assim, você falando de cara, já lembro. Você foi um cara que coordenou durante muito tempo os cursos de salvamento terrestre. Sim. Você acha que talvez seja um dos primeiros oficiais nossos que levou o pessoal para o Petar, para as cavernas. Você tem uma geração enorme, eu acho que de bombeiros, né? Oficiais e praças, tem essa memória sua, né? E eu acho que deve ter sido uma época muito interessante para você. Qual a sua melhor lembrança dessa época aí, Melo? O bombeiro, ele vai, eu costumo falar para os oficiais recém-formados, né? Que assim, a gente não tem que ser bom em tudo. Nós temos que ter noções de quase tudo e de preferência nos especializarmos em alguma coisa. E quando nós chegamos no Corpo de Bombeiro, a gente imagina uma coisa, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a carreira vai te conduzindo. E me conduziu para a área eu gosto muito do incêndio também, mas dei muitas aulas de incêndio, mas me conduziu para a área de salvamento, principalmente salvamento terrestre. E assim fui levando minha carreira quase que toda envolvido com a área de salvamento terrestre, principalmente com as atividades que demandavam de mais tempo, como, por exemplo, as atividades de sobrevivência, que eram 3, 4 dias, as atividades de salvamento em mata, eu sempre ia, e as atividades de caverna. Me adaptei muito com a caverna. Então eu comecei a ir nas cavernas em 97 e eu acho que eu não fui só esse ano, desde 97. E aí, eu sei disso. Quanto mais a gente vai para as cavernas... Esse ano eu sei agora, 23, porque os outros 23, eu fui todos. Né? Os outros eu fui em todos. O ano que eu mais fui, eu fui 7 vezes. É porque aí tinha escola de formação de sargento, CBS, CBO, o próprio terrestre, enfim, você acabava levando todo mundo. Porque antigamente não era centralizado. Sim, então as unidades que davam o curso de terrestre me convidavam para ir na caverna. E assim na caverna, quanto mais você vai, mais você vai conhecendo. Você vai conhecendo. Então assim, eu fui fazendo muitos exercícios, fui mudando as atividades, e lá, sim, aconteceram muitas coisas, né? Vou dar um exemplo. Tinha um exercício lá que nós fazemos até hoje, e foi com CBO, inclusive, que você entra na caverna, ela vai, e é Morro Preto, né? Depois você passa para a caverna do Couto. Travessia Couto, Morro Preto. Couto, Morro Preto. E quando você entra na caverna do Couto, ela é um corredor de uns 300 metros. Então o que eu fazia? Eu dividia o grupo, colocava metade na direita, metade na esquerda e falava assim, ó, você vai com a mão na parede e com a mão no ombro do companheiro, nós vamos apagar todas as luzes e vai embora. Vai chegar uma hora que nós vamos encontrar uma vítima, nós vamos acender uma vela e vocês vão ter que salvar essa vítima, retornar os 400 metros. Só com a iluminação de uma vela. Só com a iluminação da vela. E tudo bem. E começamos a caminhar no escuro. Eu sempre vou por último, uma fileira do lado, a outra do outro, a mão na parede, a mão no companheiro, e sobe pedra, desce pedra, bate a canela e vai, não sei o que, silêncio. Num determinado momento, surgiu lá uma confusão, eu não entendi. E a gente andando de um lado, meio que saíram da parede e tal. Houve eu sei mais ou menos o que aconteceu, né? Um grupo passou pelo outro e pegou o caminho de volta.
E aí, mas ninguém tinha percebido, nem eu, porque tava tudo escuro. Tinha uma pedra, um grupo deu uma volta pela frente da pedra. Foi uma coisa que não acontece nunca mais na vida. Um grupo deu uma volta na frente da pedra e o outro grupo deu uma volta por trás da pedra e pegaram o caminho de volta, um grupo de cada lado. E nós não chegamos na vítima. E de repente eu comecei a ouvir o barulho da água de novo, porque como você está saindo, né? Que era da onde você iniciou. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Ouvindo o barulho da água de novo. Bom, eu sei que nós andamos ali, eu acredito que quase 1 hora. E quando eu cheguei muito perto da água, eu mandei parar. Eu estava no fundo e mandei acender as luzes. Quando acenderam as luzes, nós estávamos no mesmo lugar que a gente tinha saído. Aí um olhou pra cara do outro, pô, mas como é que pode isso, né? Andamos 1 hora e estamos no mesmo lugar. Aí eu falei, bom, o exercício já... Eu pensei comigo, né? O exercício já foi pro espaço, né? Eu falei, pessoal, caverna é assim mesmo, é um mistério do caramba, vamos embora. Até hoje o exercício não foi completado e ninguém sabe o que aconteceu. A gente saiu, andou 1 hora e chegou no mesmo lugar. Mas você falou uma coisa no começo do nosso bate-papo que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando agora. Você falou, poxa, eu lá muito jovem, errei muito, mas aprendi muito. O exercício é hora de errar, né? É hora de errar e de acertar, né? Porque na ocorrência que não pode errar, né, Melão? Sim, e falando de caverna, porque muita gente questionava que caverna a gente não deveria ir porque nós temos um índice muito baixo de acidentes em caverna. Tá nada. E eu falava para quem questionava, né, que a gente ia para a caverna, não era só para... Porque muitos nunca mais iriam retornar para uma caverna. A gente ia para a caverna que era para testar outras coisas, que era o espírito de união, claro, o autocontrole, a resiliência, o trabalho em equipe. E todo mundo que fazia atividade em caverna voltava, né, diferente de lá. E aqui em São Paulo, com certeza, ou seja lá para onde eles fossem, iriam atender as ocorrências com muito mais tranquilidade. Eu não tenho dúvida do que você está falando, é uma grande verdade. Então, realmente. A caverna realmente é um grande aprendizado. Sou suspeito de falar, mas é um grande aprendizado. A gente tocou nesse assunto, eu fui puxando aí, porque é muito comum encontrar um pessoal do interior que fala, pô, o Coronel Melo, comandante bombeiro, fui com ele pra caverna. Um monte de gente já falou isso pra mim já. É bem legal, eu encontro marcou esse período, né? Eu encontro com a tropa, pessoas até reformados da reserva, eles falam isso, eu falo, foi bom, porque você não esqueceu. Não, foi bom. Eles falam dos retornos, porque a gente voltava sempre retornando e fazendo um monte de exercício, né, para não falar outra coisa. E o pessoal não esquece, é bem legal. Ah, não esquece. E Melo, eu lembro, gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, que você estava falando na época de capitão lá na Guarapiranga, né? E teve o episódio do acidente da TAM, o acidente de 2007. Sim. Conta um pouquinho pra gente onde é que você estava no momento que aconteceu a queda da aeronave ali. É bem lembrado, é uma história bastante interessante. Então, assim, eu morava no Cambuci, né? Hoje eu moro na Aclimação. E eu ia com meu carro para Guarapiranga e eu fazia o caminho ali do aeroporto de Congonhas. Então, no dia do acidente, eu estava voltando com o meu carro e sempre tem trânsito. Aquele dia não tinha trânsito. Tava lá, tá tranquilo aqui, né? Tô indo tranquilo e tal. De repente o trânsito parou. Bem ali na frente do aeroporto. E aí eu não vi, era noite já. Eu não vi o avião. Mas de repente eu vi a claridade. Então eu imagino que naquele momento ele bateu. Bateu no prédio. Bateu. Então começou aquela claridade, o trânsito parou. De repente passaram do meu lado direito, porque eu estava vindo sentido centro, né? Passaram do meu lado direito as viaturas do Corpo de Bombeiros, que na época ainda era o nosso efetivo lá no aeroporto, pelo lado direito, e depois passaram na contramão as viaturas do posto Campo Belo, que é ali do lado. Ali do lado. Aí o que eu fiz? Começou já a me dar um pânico, né? Para querer entender, e eu liguei no Cobom. Aí eles falaram assim, ó, caiu um avião aí, mas parece que é um avião de carga, tal. Falei, bom, e nada acontecia, eu com meu carro particular, eu falei, vou largar esse carro no meio da rua, mas aí de repente a CET, eles tiraram as cancelas que tinham ali, móveis, e mandaram todos os carros retornarem. Aí o que eu fiz? Eu retornei, entrei no posto Campo Belo, que é ali do lado, e por uma coincidência eu estava levando uma farda para casa que eu ia lavar. Aí eu peguei o que eu fiz? Coloquei a farda,
Falei, agora eu preciso arrumar uma bota, né? Como lá no Campo Belo tinha a Motomec do primeiro grupamento, mas toda Motomec tem uma bota jogada. Tem uma bota velha. Tem uma bota velha. Eu achei uma bota velha lá e saí correndo no meio da rua. Em direção ao incêndio. Cheguei lá, fardado, sem EPI nenhum, e comecei a tentar fazer alguma coisa. Aí quando chegou uma viatura, falou, você tem uma capa aí? Aí me arrumaram uma capa, você tem um capacete? Aí me arrumaram um capacete preto. Fazendo um catadão. Foi fazendo um catadão. E eu lá de capa e capacete de preto, já os sargentos me dando ordem, tá tudo certo. E trabalhando. Aí eu vi, aí chegou então o Tenente-Coronel Luciano. Luciano era o comandante que era o comandante do primeiro. E quando nós começamos, aí eu pedi para Guarapiranga levar minhas coisas, né, com a viatura. Quando chegou, eu coloquei o meu EPI. E quando nós começamos a mexer ali na traseira do avião, porque assim, o avião bateu, entrou no meio do prédio. Num determinado momento, eu não estava lá, o prédio colapsou uma parte e metade do avião ficou do lado de fora. Com o impacto do avião, saiu que foi deduzido ali pela perícia, né? Porque o prédio ele era muito forte. Ele era uma gráfica. Ele era uma gráfica. Então os vergalhões, assim, ele segurou o avião. Pelo fato de que ele segurou o avião, houve uma movimentação das cadeiras com as vítimas. Então eles compactaram. Muitos deles não foram queimados, eles foram compactados, esmagados. Eu lembro. Então, no final do avião, e até então tinha uma informação que seria um avião de carga. Quando, de repente, quando a gente conseguiu apagar com espuma a parte de trás do avião, aí começaram a ver as vítimas. Começamos a ver os corpos e os assédios. Aí, nessa hora, até o coronel estava perto de mim, eu era capitão, o coronel Luciano. Falou, coronel, esse avião não é de carga. Começamos já a arrastar uma atrás da outra. Aí que veio a informação que realmente não era de carga, que era um avião que estava vindo de Porto Alegre, estava pousando, com quase 200 passageiros. E aí foi uma luta, foram 12 dias. Aconteceu até um fato engraçado comigo, porque assim, a área ali, eu pertencia ao 4º GB, e a área ali era do primeiro. Eu trabalhei alguns dias como capitão, indo direto para lá, e um determinado dia, eu por conta própria, eu falei, vou pro meu, agora o pessoal termina, toca essa ocorrência, né? Eu vou pro meu GB, eu sou do 4º. Aí eu fui para Guarapiranga, eu fiz um outro caminho, fui para Guarapiranga. Quando eu estava lá na Guarapiranga, o então capitão Minoro, que também trabalhava no 4º, me ligou. Falou, você tá onde? Eu tô na Guarapiranga. Falou, o coronel Manuel tá bravo com você. O coronel Manuel era só o comandante. Era só o comandante do Corpo de Bombeiro. Foi bravo comigo, já me bateu um pânico, né? O comandante do Corpo de Bombeiro bravo comigo. Falou, mas por quê? Ele quer que você venha aqui para entrar num buraco. Falei, tá, então tá bom. Aí peguei minha viatura, correndo, cheguei lá, me apresentei para ele me deu... Onde você tá? Tal. Falei, não, tava em Guarapiranga. Não, eu quero que você entre ali. O ali era uma laje que tava quase desabando. A gente tava junto. Que tava quase desabando. Éramos nós dois. Aí ele falou, vai lá, mas vai com pouca gente. A gente levou o cachorro esse dia, você lembra? Vai lá, vai com pouca gente, que se... Né? Falei, não, eu entendi. Não vai perder muita coisa se desabar. Aí... Eu tenho foto disso aí, Melão. Então, aí nós entramos rastejando, porque naquela data, falando aqui, tirando o lado trágico, a gente não achava mais corpos inteiros. Foi quando a gente achou o piloto, você lembra disso? A gente achava, foi um pouquinho antes disso, a gente só achava fragmentos. E arrastando ali, inclusive no lado que eu estava, a gente conseguiu encontrar 2 corpos inteiros ainda. Até antes de chegar lá onde estavam os pilotos. Dobrado, né? Então... tem bastante história dessa ocorrência. Não, mas a história toda é fantástica, mas eu fico pensando aqui, Melo, você por alguns minutos, sei lá quanto, você não estava... Você não poderia ter sido vítima potencial do acidente. Né? Você estava do lado ali. Porque, sim, com certeza. Sim, porque, lógico, o número de vítimas lá, você falou dos 200 e tal, mas teve vítimas no entorno, no posto de gasolina que tinha do lado, você lembra? No prédio. Foram acho que 6 ou 7 pessoas. Logo que eu cheguei, já tinha um taxista que estava abastecendo, ele já foi carbonizado. É isso aí.
E tiveram as vítimas do prédio, inclusive... Uma pulou. Na verdade foram duas, foi um casal. Só que né? a moça infelizmente faleceu e o rapaz teve várias fraturas, mas sobreviveu depois. Então foi uma ocorrência... Não, essa aí é Bastante. assim, de você nesse contexto aí foi uma história realmente impressionante. Mas você tá falando de entrar em buraco e tal, eu me lembrei aqui que você, assim como eu, fizemos lá atrás o curso de resgate em escombros, né? Sim. E você foi para... Eu fui pro Peru. Peru, no mesmo lugar que eu fui, no Peru. E já naquela época, foi antes disso, evidentemente, eu fui em 2004. Eu fui em 2007. 2007. E foi os primórdios, né, de uma coisa que eu quero que você comece a falar agora também, depois de toda essa história, né, inúmeras ocorrências que a gente atendeu, que você coordenou várias, que foi essa preparação que nós temos hoje, que culminou hoje, né, com o nosso GAED e essa experiência internacional de força-tarefa. Sim. Eu sei que essa história é longa, Melô, Essa mas história é longa. aliás, ela tá até hoje, né, mas conta um pedacinho dela pra gente aí. Então, como eu falei lá no começo, o Corpo de Bombeiros ele vai nos conduzindo, né? E como é que eu fui entrando para esse lado de desastres aí? Quando teve uma outra ocorrência grande, que você sabe, que é o buraco do metrô. Buraco do metrô. Então, lá no buraco do metrô, eu trabalhei, era a área do 4º GB, eu era capitão, e ali eu trabalhei bastante. E eu fui o primeiro, junto com uma equipe, a entrar literalmente no buraco, embaixo. Onde estava sendo perfurado para fazer a linha, não é isso? A linha, isso. Então, ali, na primeira noite, quando houve o colapso lá de desabamento, ninguém tinha entrado. E um engenheiro chegou para mim e falou: ninguém foi lá embaixo ainda. E aí eu conversei com o oficial superior na época, eu era capitão. Ele falou assim: não, deixa para amanhã. Aí eu falei: vai que a gente entra e tem alguém lá aparente, aí vão falar que nós não entramos na noite anterior e essa pessoa talvez estivesse viva e tal. Acho melhor entrar hoje. Eu falei: você tem razão, vai você. Deu a ideia? Falei: então tá Deu bom. A ideia, vai. Aí a gente tinha que andar 2 quarteirões, descer um elevador de obra, que ninguém tinha descido, ou seja, a gente não sabia se ia entrar dentro da água, se ia morrer afogado. Não sabia que tinha lá embaixo. Não sabia que tinha lá embaixo. Bom, pra encurtar a história, essa ocorrência é outra história. Mas aí depois dessa ocorrência, o Coronel Santos, que era o comando do Bombeiro Metropolitano, falou assim: eu quero, em cima de tudo que você fez, inclusive do seu trabalho na ocorrência do buraco do metrô, eu quero te dar um presente. Eu falei: pois não, coronel, eu quero te mandar fazer esse curso aqui no Peru, que era o curso que você tinha feito, que era o busca e resgate em estruturas colapsadas. Eu falei: não, tô dentro. E aí foi assim que eu fui fazer esse curso, fiquei lá 33 dias no Peru, com um dia de folga, e foi ali que eu tive o meu primeiro contato com a metodologia internacional com relação à parte de atendimentos de desastres. E de lá para cá, isso foi em 2007, eu criei um vínculo muito grande de amizade com as pessoas, e sempre, como eu gostei do assunto, sempre estudei muito, e comecei praticamente quase todos os anos fazer uma viagem internacional a convite, para fazer cursos, para participar de simulados. Os cursos eu que fui atrás, para participar de simulados e ajudar nos cursos também. E isso eu faço até hoje, e um dos cursos que foi, eu acredito que o principal que eu fiz através da ONU, que foi o curso para formar o grupo técnico de apoio. O grupo técnico de apoio é o especialista que avalia as equipes que querem se credenciar nacionalmente. Então hoje, né, encurtando bem a história, eu tenho feito algumas viagens a convite para participar, para ajudar nos cursos, para ajudar em simulados e para participar da avaliação e credenciamento de equipes que querem se credenciar. Então esse ano eu já fiz 2 viagens. Agora em agosto eu fui para o Equador, fui para Genebra, 3 viagens eu fiz, Equador, Genebra e Panamá. Fui agora há pouco tempo, avaliei durante o exercício uma equipe do México. E agora em agosto eu devo ir para a Argentina. E até o fim do ano eu devo ir para Honduras para avaliar uma equipe lá também. Encurtando bem a história toda. Sim, não, eu sei que essa história é bem mais longa. Mas só para quem nos ouve, né? Tem o pessoal do bombeiro, alguns sabem, outros não, né? Mas isso tudo que você faz, né? Que você está falando rapidamente de avaliação, é porque uma equipe né, de atuação em desastres, né? Para ela poder atuar, né? Para a equipe poder atuar, ela tem que ter um credenciamento, não é isso? Sim. E fala um pouquinho sobre isso. Existe um órgão, né, dentro da ONU que é quem credencia. Sim. E você é parte dessa equipe que faz a avaliação.
Fala um pouquinho sobre isso. O que aconteceu? A ONU tem toda uma história, né? Lá, vou falar bem rápido. Teve no terremoto do México, em 1985, a ONU percebeu que havia uma grande desorganização com relação às equipes internacionais. Ali deu o primeiro start a pensar em alguma coisa para poder melhorar essa organização. E eles começaram a montar uma estrutura, que eles deram o nome de INSARAG. INSARAG pertence à OSHA, que pertence à ONU. A OSHA é o Escritório de Assuntos Humanitários, que pertence à Organização das Nações Unidas. E o INSARAG é uma sigla que, traduzindo, é Grupo Consultor Internacional de Busca e Salvamento. Então, o que eles queriam e fazem isso até hoje? Que as equipes internacionais, as equipes que tivessem interesse em atender desastres internacionais, iriam ser classificadas por esse órgão. Então, nós temos algumas diferenciações. Então, nós temos o credenciamento nacional, que é uma equipe que trabalha dentro dos padrões do INSARAG, dentro do país, sem o reconhecimento do INSARAG. Nós temos o credenciamento nacional com o reconhecimento INSARAG. Então, é uma equipe preparada dentro dos padrões da ONU para atuar dentro do país. Só que ela tem o reconhecimento INSARAG. Como que é feito isso? Aí que entram os avaliadores. Eles vão lá só para avaliar essas equipes, que é o meu caso. E nós temos uma equipe classificada. Classificada é a equipe que é só para atendimentos internacionais. A equipe credenciada também pode atender desastres internacionais, porque o padrão de trabalho é o mesmo. É o mesmo. E assim que ficou famosa essa estrutura do INSARAG. O INSARAG, então, é uma rede que pertence à ONU. Existem equipes INSARAGs no mundo no inteiro. Mundo, hoje, classificadas, que é, vamos dizer assim, o mais difícil. Nós temos 60 arredondando no mundo. Uhum. E aqui na região das Américas nós temos só 4. São 2 nos Estados Unidos, uma no Chile e uma na Colômbia. Agora, equipes credenciadas nacionais, com reconhecimento INSARAG, nós temos diversos. Nós estamos no processo, nós estamos no processo para fazer esse credenciamento, juntamente com o Estado de Minas Gerais. Foi criado um comitê para cuidar disso, na Liga BOM, na Liga Nacional de Bombeiros. Tem um comitê só para isso. Nós temos alguns representantes aqui do nosso Corpo de Bombeiros que pertencem ao comitê, como a Capitão Daniela e o Capitão Mininel. O Mininel. Eu estou preparando, já faz tempo, alguns oficiais para continuarem esse processo, né? E, paralelo a isso, qual foi a minha ideia? Criar um grupo para atendimentos, desastres que fugissem aí da normalidade dentro do Estado, já com o objetivo de fazer o credenciamento. Então, quando eu era comandante do Bombeiro Metropolitano, junto com os oficiais que estavam comigo na época, nós criamos o GAED, que é o Grupo de Ações em Emergências e Desastres. Qual que era a ideia? Primeiro, trabalhar dentro dos protocolos internacionais, os protocolos da ONU. E dentro do estado de São Paulo, não atender só grandes desastres, porque senão eles iam ficar muito ociosos. Então, eles atendem o quê? Ocorrências que fogem da normalidade um pouco, que causariam um risco, inclusive, para a corporação, e ocorrências também que demandam de tempo. Então, por exemplo, pega um grande incêndio, que o incêndio é extinto no primeiro dia, mas de rescaldo vai ficar aí 2, 3 dias. Quem vai fazer o rescaldo? É o GAED. O mergulho. Pesquisa. Se a primeira guarnição que chegou, que geralmente é da área onde ocorreu o afogamento, não encontrou, quem vai continuar lá por 1, 2, 3 dias, seja lá quanto for, é o GAED. Ocorrências que demandam de muita gente, que tem muito aqui em São Paulo, pessoas perdidas em mata. E quando você encontra, principalmente se ela estiver lesionada, eu preciso de vários bombeiros para fazer o transporte. Então, o que é feito? É pego uma pequena guarnição da área, da região, dos bombeiros que trabalham na região, o restante é do GAED. E missões que possam acontecer, não é o objetivo principal, mas que possam acontecer, como, por exemplo, missões em outros estados. Então, o GAED foi para Bahia, foi para o Rio de Janeiro. Então, assim, com esse grupo que foi criado, a gente não onera os grupamentos de bombeiros. E para finalizar, que foi o grande troféu aí, digamos assim, foi um presente que o Ministério das Relações Exteriores receberam a solicitação da Turquia de ajuda para as equipes de busca e salvamento.
E nós fomos convidados para fazer parte dessa equipe para essa missão no terremoto da Turquia. E foi enviada uma equipe com autorização do nosso governador. E eles já conheciam a metodologia internacional, porque a gente tinha criado aqui também o curso de busca e salvamento urbano. O SAR. E esse curso ele é totalmente feito dentro da metodologia internacional. Então, quando os bombeiros foram para lá, eles já sabiam aonde passar, com quem falar. Até para encurtar já essa parte do curso, por exemplo, o último simulado do curso, que é um simulado de 30 horas, quando eles são acionados por simulado dentro do curso, eles pegam todo o material, se deslocam para o aeroporto de Guarulhos, fazem a imigração como se estivessem entrando no país, voltam para a ESB, acampam como se estivessem no país. Eu vi alguns treinamentos desses aí lá. E depois de manhã saem e vão para o local de trabalho como se já estivessem no país. Aí eles passam por os órgãos que são obrigados a passar e começam a trabalhar. E foi isso exatamente que eles fizeram quando chegaram lá na Turquia. Fantástico. Você sabe, né? A gente já entrevistou aqui no BombaCast vários oficiais de praças que foram para lá, fizeram relatos assim extremamente interessantes e empolgantes, né? E uma das coisas que mais, assim, unânime, né? Eu fiz essa pergunta para praticamente todos, você deve ter visto, o que eles perceberam de se havia alguma diferença unânime. Não, a gente consegue atuar no mesmo padrão que qualquer força-tarefa, que qualquer unidade de padrão em SARAG. Isso muito graças ao seu trabalho, Melo. A gente fica muito orgulhoso disso, né? Eu não fiz nada sozinho. Não, claro, a gente sabe, mas você foi um grande maestro dessa história. O que eu posso apenas confessar aqui que fui muito criticado por um tempo, porque muitos achavam que isso não ia dar em nada, mas graças a Deus tá aí, tá pronto. Eu logo tô indo embora, mas eu acredito que esse trabalho ele vai perdurar por muito tempo. Eu não vou dizer nem que você deixou uma semente, você já está deixando uma árvore já. Eu agradeço. Eu vou embora muito feliz. Com frutos. E eu me lembro agora quando você estava fazendo, não lembro se foi o CO ou o SP, que eu estava na tua banca, você já escreveu sobre isso, né? No CO eu escrevi sobre isso. Eu me lembro, eu estava na sua banca e já naquela época a gente já comentava, pô, isso aqui Foi em 2011 que 2011, né? Falei, pô, isso aqui um dia vai acontecer. A gente sabe, a nossa organização, ela tem um tempo de maturação e tal. E ver, né, demorou um tempo, mas eu acho que é um caminho talvez natural, mas a gente fica muito orgulhoso, né? Sabe, Melo, eu tive uma marca que eu me lembro bem, você estava lá quando a gente atendeu aquela ocorrência lá do Lago do Paissandu. Acho que eu era coronel, você estava na Bico, acho que ali. Eu me lembro até hoje, Melo, quando eu cheguei naquela ocorrência e olhei o cenário, eu falei, caramba, a gente tá chegando lá, né? A gente tá chegando lá e chegamos, né? E foi legal, assim. Quando eu criei o GAED, eu conversei muito com o efetivo que foi pro GAED, porque assim, um dos critérios é que eles fossem voluntários. O efetivo do GAED são todos voluntários. Todos voluntários. E em conversa, várias vezes com eles, eu falei, um dia vocês vão pro exterior. E o pessoal, para atender um grande desastre. E eles, um olhou pra cara do outro, né? Ah, tá. E aí, depois que aconteceu, foi legal, foi o depois. Depois que aconteceu, alguns chegaram para mim e falaram, pô, se eu tinha falado que a gente ia, e não acreditei, e nós fomos mesmo. Então é bem legal ouvir agora o pessoal. Claro, é maravilhoso. Isso que é legal. Maravilhoso. Agora vou deixar você respirar um pouquinho aqui, estamos oferecendo para o comandante um cafezinho do nosso Bomba Café. O Bomba Café que funciona aqui na rua Anita Garibaldi 25, bem do lado ao prédio do comando. É um café temático com imagens, souvenirs, coisas antigas do bombeiro. Um espaço muito bacana. Convido você a conhecer o nosso Bomba Café. Comandante, curta o nosso café. Vamos lá. Obrigado. Mas eu estou vendo o esforço que você está fazendo para sintetizar essa história, porque eu sei que essa história, sou testemunha, de que ela teve... a história é muito longa. É longa, ela aconteceu muita coisa, mas sinceramente, Melon, eu acho que é um motivo assim eu já te falei e vou repetir, é motivo de muito orgulho a gente falar, puxa vida, né? A coisa aconteceu, né? Está acontecendo. Está acontecendo. Não é? E a gente vê, você falou, né, da sua preocupação, que eu acho que todo comandante tem essa preocupação, né? Uma das principais é você formar as pessoas que vão tocar quando a gente aposenta. E eu posso dizer, Melo, que hoje a gente tem um time aí que... Sim. Né, várias pessoas que você formou, que outros formaram e que nos dão a certeza de que a coisa vai sempre continuar, não é? E para o melhor caminho, claro. O que é legal, assim, as coisas estão acontecendo de forma silenciosa. Então, principalmente os oficiais estão se capacitando, estão viajando. Eu fui para o Chile
O ano passado eu levei a capitão Daniela e o capitão Meninel. E falo mais aqui, eu confesso, eles foram voluntários, arcaram com suas despesas. Como você fez muitas como vezes. eu fiz muito, e assim, então a gente percebe que são pessoas realmente que têm um foco, que têm um ideal, acima de tudo, idealistas, entendeu? Porque hoje é difícil, olha aí. A gente não briga, eles realmente falaram, não, nós vamos, tal. E eu ia pro pai, eu fui pro Panamá, eles queriam fazer de novo. Eu falei, não, calma, vamos com calma. E conseguimos, graças a Deus, o Meninel agora foi fazer um curso importante na Coreia. Ele foi na Coreia, né? Na Coreia, foi fazer um curso da plataforma, que é a ICMS, que é a nova plataforma de gestão de desastres. Então, as coisas estão acontecendo. Eu falo, por que eu falo de forma silenciosa? Porque primeiro que eu não tenho o objetivo de ficar fazendo meu nome, onde eu queria chegar, eu acredito que eu cheguei. Não estou falando nem a nível de bombeiro, estou falando a nível profissional, as coisas que eu fui muito feliz na minha carreira e eu sempre falo que eu faria tudo de novo. E graças a Deus eles estão seguindo um caminho que eu entendo que seja um caminho bom, que é para eles, para o futuro deles, esses oficiais, em algumas praças, e eles gostam, porque tem que gostar. Claro. Não adianta, tem que ter dom. Dedicação, gostar, se entregar. E é isso que está acontecendo, e eles estão indo por um caminho bom, que é o caminho de salvar vidas. Eu acho que não tem um caminho melhor. Não tem coisa melhor que isso. Não tem coisa melhor. Pô, Melo, a sua história é uma história muito bacana, porque você foi de soldado a comandante do bombeiro. É um privilégio, tenho certeza disso, né? E agora na posição de comandante, claro, cada comandante tem o seu momento, eu tive o meu, outros tiveram o seu momento. O que você encara, o que você enxerga hoje como o teu desafio do teu momento de comandante agora? Eu cheguei ao comando num momento, não diria difícil, mas é um momento de transformação. Por quê? Eu cheguei no comando do bombeiro numa mudança de governo. Então, o atual governador, o Tarcísio, ele é uma pessoa muito técnica, inteligente, e chegou com algumas mudanças. E nós, também querendo mudanças, estamos dentro desse desafio, juntamente com o secretário, o Derrit, e o nosso comandante-geral, o Coronel Cássio. Então, assim, a coisa tem acontecido de uma forma muito dinâmica, e o ano tem passado muito rápido. E a gente pensa, né, que chega no comando e vai fazer muita coisa, vai transformar, vai criar, mas as coisas não são bem assim. Você passou, você sabe. Então hoje a gente tem feito coisas assim, tentando solucionar os problemas existentes do dia a dia. E são muitos. Cada dia é um problema, é um desafio. São problemas, eu posso até dizer aqui que as ocorrências são os menores problemas para nós. É verdade. Isso eu posso dizer, você sabe. É verdade. As ocorrências, por pior que elas sejam, é o menor problema. É o menor problema, porque o nosso pessoal, primeiro que eles são altamente capacitados. Segundo, porque eles têm muita vontade. Eu cito um exemplo aqui, nós tivemos um desastre aí em fevereiro em São Sebastião. Sim, São Sebastião. Onde houve um deslizamento, vários deslizamentos muito fortes, uma chuva intensa no meio do carnaval, e que ninguém conseguia chegar na ocorrência em virtude das barreiras que aconteceram na rodovia Rio Santos. E 2 guarnições do GBMAR, do Grupamento Marítimo, que não tem nada a ver com a área de terrestre. Já contamos essa história aqui, fantástico, né? Fantástico. Incorporaram ali acho que o Netuno, pegaram 2 embarcações, caíram no mar revolto e conseguiram chegar no pior local, no pior cenário, onde haviam pessoas ainda com vida, e os soterrados. Então foram homenageados, mas são histórias do submundo, que você sabe, que muita gente, que é o que eu falo, às vezes eu falo isso quando eu estou dando um discurso em algum lugar, que ninguém sabe o que acontece na calada da noite com os nossos bombeiros. Então foi um desafio também, porque esse desastre em São Sebastião, ele aconteceu quando a nossa equipe estava na Turquia. Exatamente, foi concomitante. Então, algumas pessoas falam que todo comandante passa por um desastre, um acontecimento marcante, né? E eu passei por 2 e no mesmo tempo, né? Acabou, né, meu? Que era o efetivo na Turquia e o desastre de São Sebastião, né? Então, assim, é difícil, mas, como eu falei, a ocorrência ela é atendida, foi atendida da melhor forma possível. Nós recuperamos 65 corpos em uma semana.
tirando o lado trágico da Claro. ocorrência, para nós foi uma vitória. Né? Recuperar tanta gente, poder trazer paz aí para os seus familiares. E o nosso lado administrativo, porque a gente tem que manter, como comandante, né, e os demais oficiais, os outros coronéis, a gente tem que manter essa estrutura andando, Funcionando, né? funcionando. Tem mais de 143 anos. Precisa de recurso. Precisa de recurso, não pode parar. São muitos desafios e são muitas ameaças, você sabe disso. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito forte com os municípios, tem que trabalhar muito forte com o Estado e tem que trabalhar mais forte ainda, por incrível que pareça, com o governo federal. Porque é lá no governo federal que as coisas mudam, que as coisas acontecem a nível de legislação. E nós somos ameaçados a todo momento. Então a gente tem que olhar e vigiar o tempo todo. Essa ladainha, todo mundo que senta naquela cadeira, né, meu? Ouve, né? A gente envelhece, pois os é. cabelos que não caem ficam brancos. Que bom, né? Então, assim, mas eu acredito que, assim como eu e você e os outros, Deus não dá o piano se você não pode carregar. E pode ser até que eu não consiga fazer tudo que eu quero, mas o que eu falo para todos os bombeiros, faça o seu dia sempre o melhor do que ontem. E dê o máximo de você. Se você der o máximo de você, você vai dormir tranquilo. Então, assim, sempre dê o máximo de você, em todos os momentos. Se você for salvar alguém, se você for apagar um incêndio, se você for pegar um papel no chão, tenha iniciativa e dê o máximo de você. Porque o Corpo de Bombeiros, ele é a nossa casa. Muitas vezes o bombeiro ele passa muito mais tempo trabalhando no Corpo de Bombeiro do que na sua própria casa. Então tenha iniciativa, olhe para o seu companheiro. E tem um jargão que eu uso muito, que eu falo para todos os bombeiros quando eu estou conversando com eles. Inclusive, eu vou até confessar aqui o que eu falei e escreveram lá no Posto Campo Belo, na parede. Eu sei. Que é As palavras? Palavras que marcaram, né? Que eu falo sempre. Aproveitem todas as oportunidades. Aproveitem as oportunidades que aparecem na sua vida. Eu aproveitei todas, graças a Deus. Encarem todos os desafios. Não importa. Encare os desafios. Vá de frente. Você vai errar ou não, você vai acertar. Encare os desafios. E uma coisa que quase ninguém faz, que nós fazemos. Olhe sempre para trás. Por quê? Ou vai ter um companheiro seu, ou alguém te pedindo ajuda. Sempre olhe para trás. Outra coisa que eu falo sempre, nunca desistam. Nunca desistam. Vão até o final. Um dia você vai alcançar o seu objetivo. E se você não alcançar, você vai deixar o caminho pronto para que o outro alcance. Então, nunca desistam. E para finalizar, eu falo para todos, agradeçam sempre. Agradeçam por ter saúde, agradeçam pela sua família, agradeçam por estar andando e agradeçam principalmente a Deus, porque nós não temos uma profissão, nós temos uma missão. E se nós temos uma missão, não foi porque nós escolhemos, foi porque Deus nos escolheu. Então, vamos fazer da nossa missão a melhor possível. É isso aí. Porra, Melas, arrepiei. Cara, eu não esperava uma entrevista, um bate-papo, se não é uma entrevista, tão bom como está sendo. A gente reservou um momento especial para te trazer, como eu te falei, que é no Dia do Bombeiro, você é o comandante, eu acho que suas palavras não tem mais nada para se falar. Eu só tenho que te agradecer por você estar nessa missão de comandante do bombeiro e por toda a sua trajetória e por toda a sua vida. Você foi uma pessoa que ajudou muita gente, me ajudou, você sabe do que eu estou falando, e eu acho que esse legado que você está deixando é um exemplo para toda essa geração que está aí, toda essa molecada, teu filho inclusive, que a gente tem a honra de ser soldado nosso do Corpo de Bombeiros, e não é só ele, mas toda a geração que ele representa. Eu tenho certeza que tem em você um modelo. Muito obrigado por todo o seu trabalho, pela sua amizade, pelo seu comando. E eu pensei que você fosse falar uma frase que você fala muito, mas que eu acho que é tua cara. Que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E você arrasta muita gente, Melo. Parabéns, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Para o nosso comandante, Pavão, a minha melhor continência. Obrigado, irmão.
Eu que agradeço esse momento. Eu nem ia falar do meu filho, mas já que você falou, porque meu filho tem um orgulho muito grande dele estar no Corpo de Bombeiros. Está fazendo atualmente o curso de mergulho lá no grupamento marítimo, que ele quis, que ele se esforçou, porque é um curso muito concorrido. Está na 2ª semana. E eu tenho certeza que ele vai alcançar seu objetivo, que é concluir esse curso. E vibra. Meu filho, pelo que eu vejo, ele tem o dom. Ele entrou na profissão que ele queria. Tá no DNA, né, Melo? E não sei por que ele gosta de atender ocorrência também. Será? DNA, pô. Obrigado, Pavão. Prazer enorme estar aqui. Pô, que show, cara. Obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso maravilhoso episódio do nosso 193 BombaCast. Acompanhe a nossa programação, inscreva-se no nosso canal, dê o like, assistam essa transmissão, vai ser, eu estou falando aqui, mas já vai estar passando no dia 3 de julho, Semana do Bombeiro. E lembrando mais uma vez, não se esqueçam da nossa tradicional festa, Encontro dos Veteranos na Escola Superior de Bombeiros, dia 29 de julho, convites nos B5s. Nos vemos no próximo episódio, até lá!